Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui estamos novamente para levar até seus lares a mensagem de Jesus através dos esclarecimentos da doutrina espírita, em nosso programa Culto Cristão no Ar. Participando dele, hoje, nós temos a nossa companheira Eni Lima de Menezes, nosso filho João Carlos, a Cléia Nonato e esse que vos fala, Lidiênio Barreto. Nós queríamos, antes de iniciar o nosso programa na parte doutrinária, relembrar aí a necessidade da ajuda financeira à nossa emissora, que está passando por grande dificuldade. Seu atual presidente, nosso companheiro Roberto Vitorino, está até fazendo uma mensagem, um apelo a todos vocês, e nós queremos que realmente aqueles que puderem, vamos contribuir, os que já fazem parte do Clube da Fraternidade, não deixem de dar suas contribuições. Tem muita forma de a gente ajudar e até bem mais prática. Lembrando, inclusive, que a rádio, além de prestar um serviço de divulgação da doutrina a pessoas que não podem ir até uma casa espírita, e hoje abrangendo o mundo inteiro, graças à internet, além desse trabalho, ela tem os funcionários. Então, assim, tem famílias que dependem da nossa ajuda, porque essas famílias têm alguém que trabalha na rádio, tem o seu salário, tem o seu plano de saúde, são contratados de forma legal, de forma ética, e a rádio mantém esse quadro de funcionários. Ela tem muitos voluntários, mas tem também os seus funcionários. Então, a importância também da nossa contribuição é dar o provento para essas famílias, já que a rádio não tem o apelo comercial de fazer qualquer propaganda, tem o seu quadro ético, então fica difícil conseguir patrocinadores que tenham essa característica. Eu sempre repito, a emissora é espírita e compete aos espíritas mantê-la no ar. Lembrar que esse programa está sendo gravado no domingo à noite, dia 1º de maio, que é o dia em que universalmente se comemora o Dia do Trabalhador. E lembrando que o trabalho é uma das leis morais que está lá no Livro dos Espíritos. É uma necessidade do espírito, não só o nosso trabalho profissional, mas todo o nosso trabalho intelectual, trabalho de caridade, é uma necessidade do espírito não só encarnado como desencarnado, para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Por isso que Jesus falou, o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, a todos os trabalhadores dedicados, principalmente os trabalhadores do bem, aqui o nosso abraço. E também a Igreja Católica, aproveitando a data, reverencia José como carpinteiro, como também um trabalhador que foi. E ninguém dá valor, às vezes. Pois é. Exatamente, a gente não dá esse valor a esse espírito que foi também um excelente pai, um cuidador de Jesus enquanto esteve com ele. Exatamente. Então, aqui em homenagem ao Dia do Trabalhador, nós vamos ler uma mensagem do livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que tem como título Na Exaltação do Trabalho. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse sementes sobre a terra. Jesus, Marcos 4:26. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Capítulo 18, item 15.
do Evangelho. Para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente algumas das calamidades da inércia no plano da natureza. A casa, longamente desabitada, afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem teto e, em seguida, passa à condição de reduto dos animais inferiores que a mobilizam por residência. O campo largado em abandono furta-se ao cultivo dos elementos nobres, necessários à inteligência na terra, e transforma-se gradativamente em deleitoso refúgio da tiririca. O poço de águas trancadas foge de aliviar a sede das criaturas, convertendo-se para logo em piscina de vermes. O arado ocioso esquece a alegria de produzir e, com o decurso do tempo, incorpora em si mesmo a ferrugem que o desgasta. A roupa que ninguém usa distancia-se da tarefa de abrigar quem tirita ao relento e faz-se, pouco a pouco, a moradia da traça que a destrói. O alimento indefinidamente guardado sem proveito deixa a função que lhe cabe no socorro aos estômagos desnutridos e acaba alentando os agentes da decomposição em que se corrompe. Onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e incessante renovação para o bem eterno. Trabalho é o infatigável descobridor. Transpõe dificuldades, desiste da irritação, olvida mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Quem preserva na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. Então agora nós vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que nos abençoe e nos dê uma semana de tranquilidade, de paz, de coragem para vencermos as dificuldades que estão nos apresentando. Assim, Senhor, nós queremos a Tua ajuda, pedir proteção para a semana que se inicia e possamos receber de Ti tudo aquilo que estamos precisando para vencê-la, tudo aquilo que nos falta e que sejamos abençoados por tudo isso. Que assim seja. Vamos ao estudo do Evangelho. Nós vamos continuar o capítulo 13, que é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós vamos estudar o item 9, que fala sobre a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimento. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisso um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais
ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesse saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estarias, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. Nós vamos dizer aqui o que nós entendemos, né, da leitura do Evangelho. Vamos seguir o que Jesus nos ensinou, que tratássemos as pessoas com muito amor, como gostaríamos que as pessoas nos tratassem. Como é bom amar e ser amado. Se agíssemos assim, não haveria lugar em nosso coração o sentimento de ódio que faz tão mal ao semelhante e a nós também. Se dividíssemos com os outros o que nos sobra à mesa, não veríamos tantas pessoas passando fome. Pensemos nisso. Tomando essas atitudes, estaremos nos preparando para dias futuros na espiritualidade maior, quando deixarmos a Terra, pois seremos bem recebidos no mundo espiritual. E que Jesus possa permanecer em nossos corações. Nós vamos dar continuidade ao estudo da lição do Evangelho, que foi iniciada pela nossa companheira Cleia Nonato, e é uma mensagem da irmã Rosália. E ela, logo a seguir, diz, e até no meu Evangelho aqui eu grifei, porque essa colocação desse espírito é extremamente importante. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Então é interessante que ela fala aqui, né, que a caridade moral consiste em nos suportarem umas às outras as criaturas. E muitas pessoas entendem aí o suportarem como tolerarem, que não é o que o Espírito colocava, porque se a gente colocar a caridade moral como suportar umas às outras, nos suportarmos, seria rebaixar a caridade a um patamar muito inferior. Suporte, né, no caso aí. Exatamente. Então, como a ele já adiantou, né, o significado de suportar era dar suporte, isto é, amparar. Então, vamos trocar aí a palavra e vocês vão ver que muda completamente o sentido. A caridade moral consiste em ampararem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazer neste mundo inferior, porque realmente ainda falta para as nossas atitudes esse amparo a todos aqueles, né? E inclusive, quando a gente fala aí, e o João bem lembrou, né, que a nossa contribuição para a rádio, nós estamos amparando
por via indireta, algumas famílias dos funcionários que a rádio possui. E essa é uma das mais belas páginas, né? Nós sentimos no Evangelho, porque é uma bela maneira de se fazer a caridade. E muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Exatamente. Então continua aqui a mensagem. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser tudo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, então não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Então a gente observa que, nesse parágrafo, que muitas vezes, né, as pessoas zombam da nossa situação, alguns da nossa forma de vestir. Quando nós dizemos que somos espíritas, essas pessoas acabam fazendo zombaria da nossa crença. Às vezes até pelo fato da gente não beber, né? As pessoas acham que a gente veio de outro planeta, porque não faz uso de substância de álcool, parece que a gente é errado, né? Parece que nós que estamos errados para algumas pessoas. E as pessoas fazem piada com relação a isso. Me chamou a atenção quando ele fala que a caridade é saber calar no momento em que a outra pessoa simplesmente quer nos convencer da sua posição, né? E quantas vezes a gente vê discussões que ninguém está interessado em chegar a um denominador comum. As pessoas estão simplesmente interessadas em colocar o seu ponto de vista e condenar o do outro, né? Então, nesse ponto, a melhor coisa que a gente tem que fazer é calar, é evitar a discussão, porque ninguém vai mudar a sua opinião ali naquele momento, né? Se há uma discussão com vistas a um fim comum, aí sim, nós temos o dever de colocar o nosso ponto de vista, de não nos omitirmos. Aí há uma diferença entre a omissão, né, que é a gente calar no momento em que tem que falar, e essa caridade da gente calar quando o que a gente está falando não vai mudar em nada na cabeça da outra pessoa. Então a gente tem que saber diferenciar esses momentos também. Inclusive, se essa arenga, né, está acontecendo dentro do nosso lar, o Chico tinha aquela receita que é infalível, né, que se a gente não consegue aguentar, né? Enche a boca d'água, né? Exatamente. Sem revidar, né, com palavras também, às vezes até palavras que ofendem, né? O Chico sempre recomendava que a gente enchesse a boca com água, né, e mantesse a boca fechada, porque isso faz com que a outra pessoa acabaria silenciando. Porque se a pessoa tem a mente sã, mesmo sendo uma pessoa assim um pouco difícil no trato, ela vai ver que quando alguém que fala sozinho está fazendo papel de uma pessoa desequilibrada. Né? Porque quem fala sozinho é um desequilibrado. Né? Ou então alguém que esteja obsediado, sob a ação do espírito. Que, aliás, ele está falando até o que o espírito está quase obrigando. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente evite se trocar de palavreado, que às vezes, não, como o João falou, não leva a lugar nenhum. E continua, portanto, a irmã Rosália dizendo: essa caridade, isto é, a caridade moral, no entanto, não deve obstar a outra, isto é, a material. Quer dizer, eu faço muita caridade moral e não faz a material, está fazendo caridade pela metade, né? Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. E isso também acontece com bastante frequência. Principalmente quando as pessoas se colocam numa posição superior na hora de fazer a caridade material, né? O outro é pobre, então eu não preciso tratar com o mesmo respeito. Né? Às vezes fazem isso inconscientemente, mas fazem. Quem está de fora consegue perceber. Aí ela ainda diz: tende presente sempre que, repelindo um pobre,
talvez repelais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa. Ainda é uma questão que acontece também muito. Aí, concluindo o raciocínio, a irmã Rosália dizendo: encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, tenho agora, quer dizer, no mundo espiritual, de implorar auxílio. Olha. Porque apesar de pobre, ele era um espírito mais evoluído do que ela. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália. Essa mensagem foi ditada em Paris em 1860. Portanto, apesar de ser bastante antiga em tempo, ela é bastante atual em conteúdo. Como todo o Evangelho, né? Como todo o Evangelho, né? Que as palavras de Jesus são bem mais antigas e também muito atuais, né? Se for reportar ao Velho Testamento, que também tem muita coisa importante, muitas lições, a gente vê que, né, tem 2.500 anos. A gente está ouvindo o mesmo recado há mais de 3.000 anos e ainda não evoluiu o suficiente como humanidade. Né? Mas chegaremos lá, se Deus quiser. Vai dando uns passinhos de formiga, mas vai andando. De pouquinho em pouquinho a gente vai conquistando aí o entendimento e vendo que realmente a fraternidade, da solidariedade, principalmente nos dias atuais, é uma necessidade nossa, como espíritos que já entendem, e para aqueles que estão passando por essas dificuldades. E caminhando para o final do nosso programa, vamos ler uma poesia do espírito Alta de Souza, que está no livro de mesmo nome, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a poesia intitulada Caridade. Glorificadas sejas onde fores, mão que te fazes sol, apoio e ninho, para todos os tristes do caminho, mão que recorda um lírio aberto às dores. Mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em resplendores. Mão que converte lágrimas em flores, Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto, fito-te a luz que passa e enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. E assim vamos encerrar o nosso programa agradecendo a audiência, que as pessoas que estão nos ouvindo possam realmente parar os seus afazeres. Aqueles que puderem e sempre ouvem o nosso programa, coloquem próximo ao rádio ou ao celular, o aparelho que estão usando aí para nos ouvir, um copo com água, uma garrafinha, para que os espíritos que nos ajudam, que nos amparam, possam fluidificá-las, magnetizá-las, transformando-as naquele medicamento que nós precisamos. Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos no encerramento desse nosso trabalho, Senhor, de cada noite de segunda-feira, e que é reprisado aos sábados às 6 horas, para que todas as famílias possam despertar para a necessidade dessa comunhão de Jesus em seus lares, em seus corações. Abençoa, Senhor, as famílias que estão nos ouvindo, principalmente os enfermos, aos aniversariantes próximos, Senhor, que todos também possam ser abençoados por Ti. Envolve o nosso planeta com o Teu amor, com a Tua misericórdia, principalmente na região em que está acontecendo, Senhor. Mais uma vez, com tristeza para todos nós,
uma guerra, Senhor. E as criaturas que podem raciocinar com mais clareza, hajam com presteza para que a coisa não vá. Obrigado, Senhor, que a tua paz possa ser conosco, envolvendo o nosso planeta, hoje e sempre. E assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.